Marcos 5 diz assim, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tem sido muitas vezes preso com correntes e cadeia. As cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Pai, nós temos lido a tua santa, a tua boa palavra. Nós te louvamos neste momento, Senhor. Nós te bendizemos porque tu és tão bom, tu és tão maravilhoso. Tu és o Deus da nossa esperança, tu és o Deus bendito, tu és o Deus que merece toda a honra, glória e louvor. Bendito é o teu nome hoje e sempre. Glória, glória ao Senhor. Pai, venha tocar em nossas vidas, venha nos abençoar nessa noite. Venha falar conosco, Pai, e trazer algo especial aos nossos corações, pois precisamos e dependemos do Senhor para viver. Eu peço a Ti, abençoando a todos, no nome de Jesus. A libertação é algo extraordinário, é algo que esperamos, é algo que desejamos, muitas vezes buscamos. Libertação, a pessoa se sentir liberta, se sentir abençoada. A pessoa um dia acordar e falar: puxa, eu não tenho mais demônio, eu não tenho mais aquela opressão, eu não estou com essa doença tão grave, a minha família já não está com o mesmo problema. Uma libertação, ela é de uma importância gigantesca da vida. Tem pessoas que parece que não tem mais chance. Tem pessoas que você olha para elas e pensa: puxa vida, o que poderá acontecer para essa pessoa ter uma grande vitória? Tem gente que parece que o momento não vai chegar, que tudo parece perdido, sem uma chance real. Esse texto que nós lemos, irmãos, vai mostrar exatamente uma pessoa nessa situação. Uma pessoa há muito tempo endemoniada, que saiu de casa porque ninguém suportou conviver com essa pessoa. E essa pessoa passou a viver nos montes, entre os túmulos do cemitério. Essa pessoa se cortava com pedras. Essa pessoa gritava. Quem passava perto dizia: ali está alguém sem saída. Não há solução para a vida dessa pessoa. Não há saída. Não há saída. Não há. Mas um dia a solução chegou. O pastor Júnior, por favor, coloca o começo desse último cântico que nós cantamos aqui. Lança aqui. Eu estava cantando e pensando nessa pessoa aqui.
é algo que me chamou a atenção no cântico. Coloca ali a primeira estrofe. Olha, nós dizendo, move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Continua. Pode continuar. Quanto tempo eu esperei. Olha aqui, irmãos. Quanto tempo eu esperei. Você já imaginou esse moço? O endemoniado é alguém que está ali dominado, e o demônio mas não é todo o tempo que ele está dominado. Aquele moço muitas vezes pode ter caído em si e pensado, puxa vida, será que não tem saída? Será que não tem saída? Quando Jesus chegou junto a eles, ou a ele ali, ele foi endemoniado. A Bíblia fala que ele tinha uma legião. Há uma interpretação bíblica que a legião seria 6.000. Você imaginou uma pessoa com 6.000 demônios? Então, mas ali eles vão em direção a Jesus e os demônios falam que temos a ver contigo? Vieram nos atormentar antes do tempo. Mas aquele moço, de repente, ele tem ali uma percepção. Quanto tempo eu esperei? Aí Jesus coloca a mão sobre ele, expulsa aqueles demônios. Os demônios quiseram ir para os porcos que estavam ali, e o Senhor permitiu, aqueles porcos caiu no mar e afogaram. Mas aquele moço não. Quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Já pensou? Você imaginou aquele moço pensando, chegou a minha vez? De repente ele olhou para Jesus e sentiu-se leve. Ele sentiu que não tinha aquela opressão. Ele sentiu que não tinha mais demônios em sua vida. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Ele deve ter olhado para todos e falou assim, meu dia. Jesus foi andando, ele foi com Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Irmãos, Jesus foi àquela região de Decápolis. Era uma região que tinha 10 cidades, uma próxima da outra, ali ao norte do Mar da Galileia. Veja bem, Jesus vai chegar ali e ele vai encontrar aquele demônio. Na verdade, a obra que ele fez lá foi essa. Não fala em outra obra. Ele foi lá encontrar com aquele homem endemoniado. Chegou a vez daquele homem. Chegou o dia daquele homem. Quem passava ali pensava, esse homem está perdido. Esse é vai morrer a qualquer momento, vai cair de um lugar, alguma coisa cai sobre ele, fica se cortando. Esse está perdido. Mas um dia ele podia cantar esse cântico aqui, ó, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Quando ele viu Jesus, ele falou, agora vai. Jesus está aqui. Amém? A vitória envolveu aquele homem. De repente tudo começou a mudar. Já não era a mesma coisa. E ele, depois disso, ele se assentou. E as pessoas que estavam cuidando dos porcos foram à cidade, olha, aconteceu um fato ali, os porcos e tal, e aquele endemoniado, os demônios, ele ficou livre, mas os porcos caíram no mar, eles não estavam entendendo, e as pessoas foram até lá e viram aquilo. E foi algo tão extraordinário que eles pediram para Jesus ir embora. Com Jesus é assim, irmãos, ou a pessoa pede para Jesus chegar ou ir embora. Ninguém vai pedir para Jesus ficar mais ou menos, não dá para ficar mais ou menos com Jesus. E ele falou, sai da nossa terra. E Jesus pegou o barco. Ele foi lá para encontrar aquele homem, ele não foi com outro objetivo. Viajou de barco, viagem cansativa, foi lá, expulsou os demônios, foi embora. E aquele moço que iria junto, Jesus não permitiu e falou, vai para os seus e conta o que Deus fez por você, o que Deus fez. Então eu quero ministrar nesta noite com base nesse texto, diga assim, o milagre da libertação. É um milagre. Olha, não tem caso impossível, amém? Qualquer pessoa que você conheça,
você pode ter uma esperança com aquela. Não tem caso impossível. Pastor, o senhor não conhece lá o meu parente, o senhor não sabe como ele é. Pessoa terrivelmente endemoniada, pessoa que vive se embriagando, pessoa da pior espécie. A vez dele pode chegar. De repente Deus te leva numa distância tão longa como fez com Jesus. E chega a vez daquele moço. Não tem caso impossível para Deus. A vez dessa pessoa que você está imaginando pode estar chegando. O momento da libertação. O momento do milagre. Tem gente que a gente olha e fala, não vai dar certo. Vai dar. Vai chegar a vez daquela pessoa. O milagre vai aproximar daquela pessoa. E a libertação será evidente. Será maravilhosa. Chegou a minha vez. Amém? Vamos lá, o milagre da libertação. Primeiro, diga-se, uma pessoa sem esperança. Olha o versículo 5, andava sempre, resumindo, o 5 resume os outros primeiros versículos. Andava sempre de noite e de dia. Quer dizer, a pessoa não dormia. Demônio. Era de noite e de dia, não tinha sono, não tinha... Comia o que dava certo de comer. Clamando entre os sepulcros e pelos montes. Entrava no cemitério, clamava, gritava. A turma dizia, é uma alma penada ali. Né? Quem passava, tem gente tem medo do cemitério, imaginando que tem gente que está, o morto está levantando, o morto, coitadinho do morto, o morto já está morto, a gente ainda coloca coisa na vida do morto. Mas os demônios podem estar por ali. E ele andando entre os sepulcros, endemoniado, com aquela legião, saía do cemitério, ia para os montes, gritando. Que situação, ferindo-se com pedras. Pegava pedra, batia na cabeça, batia no braço, cortava. Imaginou a situação daquele moço? Eu estava preparando essa mensagem pensando, que situação, né? Ninguém podia prender o moço, não tinha como fazer isso. Era uma situação terrível, terrível. Mas quando conseguiu prender, pegava correntes e cadeias, mas as cadeias ele quebrava, os demônios têm força para isso, e as correntes despedaçavam, ninguém conseguia dominá-lo. Quando a gente vai expulsar um demônio, não é a melhor diversão que você pode ter, não. Você vai ali, o endemoniado fica muito forte. Ele é capaz de fazer coisas que você não imagina. Mas quando Jesus chega a vez daquela pessoa ser liberta. Chega a vez. Então essa pessoa aqui não tinha esperança alguma. Era uma pessoa vencida, rejeitada, perdida, desesperançada, desanimada, abatida, desprezada pela sociedade. Quem queria ter contato com aquele moço? Todo mundo tinha medo daquele moço. Então quem pensava naquele moço dizia, esse aí não tem jeito. Você conhece alguém assim? Esse aí não tem jeito. Alguém já falou isso, ou até mesmo você pensou, esse não vai sair disso. Esse não vai sair dessa situação. Muitas vezes a gente pensa dessa maneira. Na nossa vida também pode ter sido assim, mas a gente se converte e esquece o que era. E pensa, como é que eu tive esperança? E a gente olha para alguns casos e a gente não acredita. Aquelas pessoas embriagadas, drogadas, a gente olha e fala, puxa, esse tem esperança. Há esperança. A vez dessa pessoa pode chegar. Vamos aplaudir Jesus? O milagre da libertação. Segundo lugar, diga assim, uma pessoa transformada. Do versículo 5 ao 15, irmãos, acontece muitas coisas. Tem um encontro, Jesus vai, repreende, os demônios querem entrar nos porcos, entram, cai lá no mar, afoga os porcos, tudo. E de repente essa pessoa vai ficar ali. Olha esse versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Todo mundo saiu e viram o endemoniado. Interessante, a turma não falou o nome dele, não era relevante.
Quem que eles viram? Endemoniado. Ele era conhecido como quem? Endemoniado. Uma pessoa totalmente perdida. Viram o endemoniado. Mas agora, o que tiver a legião estava sentado. Sentadinho. Ele nunca sentava. Uma pessoa assim, não vai sentar como? Se sentar, já levanta porque não tem o que fazer. Vestido, não era comum ele andar vestido, porque ele se rasgava, cortava com o pé, rasgava. Em perfeito juízo. Alguém passou e falou, olha, parece com aquele. E o outro dizia, é aquele. Chegou a vez dele. E temeram. Interessante que as pessoas temeram daquele momento. Queridos, a transformação de Deus é algo maravilhoso. Amém. Deus muda tudo. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Ele muda a água para o vinho, vinho para a água. Ele muda. Ele muda um coração, ele muda a cabeça, ele muda a ação e a reação da pessoa. Jesus muda. Jesus transforma. Nós temos um Deus que tem poder para isso. Jesus estendeu a mão para aquele moço e tudo mudou. Ele fez uma viagem no mar da Galileia para libertar um endemoniado que não tinha valor algum diante da sociedade. Era uma pessoa que as pessoas desejavam a morte daquele moço, que tinha medo dele. E Jesus chegou, pouco tempo ali, aquela pessoa estava sentada em perfeito juízo. O poder transformador de Jesus é evidente e extraordinário. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor faz. Nós não podemos nos acostumar com as histórias da Bíblia e pensar como foi lindo no passado. Não. O que aconteceu no passado acontece hoje. Se Jesus do passado libertava, Ele continua fazendo isso hoje. Ele vai fazer isso na tua casa. Ele vai fazer isso lá junto aos teus amigos, lá no teu ambiente. Ele vai fazer. Ele quer fazer, Ele quer transformar. Ele quer libertar, Ele quer mudar a realidade. Jesus quer e pode fazer isso. Ele chega e transforma. Será que você não é o canal de Deus para essa pessoa que você está pensando agora, para essa pessoa ter um encontro com Jesus? Será que essa pessoa que você conhece um dia pode dizer para você, chegou a minha vez? Aí você leva esse cântico, só não leva a Franciele junto, mas leva lá e canta junto. Já pensou? Chegou a minha vez. Queridos, quando a gente liberta alguém pelo poder de Deus, eu falo a gente liberta porque Deus usa a gente. Parece que vai descer anjo do céu para eles. Não vai, não, é você. Jesus mandou ir expulsar demônio, é para expulsar, é você expulsar. Mas pastor, não é um anjo que desce, não desce anjo nenhum. É você que chega e fala, sai. Obviamente no nome. Quando você fala no nome, você fala, eu estou aqui na ou com a autoridade do Senhor. E essa autoridade te faz forte naquele momento. Então, as vidas são transformadas. Nós fomos transformados. E nós podemos ser um canal glorioso de transformação. O nosso Senhor continua transformando vidas. O nosso Senhor continua fazendo obras lindas. Quando você passar pela rua e ver alguém caído, desprezado, você pensa assim, a vez dessa pessoa pode estar chegando. Pode estar chegando. Eu me lembro daqui, eu acho que aqui só a Jussiene comigo, eu acho que o Maurício com certeza, a Fátima e o Expedito, vai lembrar do Ageu, né? Aquele Ageu, eu conto isso muito porque ele contava, né? Aquele Ageu, ele foi viciado, foi membro nosso lá, converteu início com o pastor Nilton, depois veio para a nossa igreja, ficou alguns anos. Ele fumava 40 cigarros de maconha por dia. Ele contou, 40 cigarros de maconha por dia. Ele vendia drogas na porta do Instituto de Educação. Inclusive para criança. Ele fazia ponto ali, testemunho dele.
E uma vez a polícia correu atrás dele, ele levou um tiro na Avenida Tamandaré 975. E na Avenida Tamandaré 975 nós temos uma igreja. Bem em frente da igreja, a polícia correndo, ele correu, atirou nas costas dele. Ele levou um tiro, caiu. O Eugênio deve ter conhecido ele também. Caiu. E aquela bala nunca foi retirada dele. Ficou. Tem coisas, diz que se mexer piora, né? E ficou ali na coluna. A mãe dele se converte depois. E começa a orar por ele. E vai clamando, um caso perdido. E chegou o momento que chegou a vez dele. E chegou um momento que ele teve uma oportunidade. E ele abraçou Jesus. Eu me lembro, não sei se vocês vão lembrar. Ele ia para a igreja, a gente ia pregar. E ele sentava no primeiro banco. E ele ficava olhando. Ele sentava assim. Ele sentava no banco e ele ficava agitado. E se ele não gostava da mensagem, ele fazia cara feia. Não era assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas aquele moço foi transformado e vivia nos cultos, e em todos os cultos, vigília, tinha tudo. Batizado com o Espírito Santo, virou um barulhento dentro da igreja. Com a conversão dele, algum tempo depois, o pai também se converteu. Ele era filho único. Chegou a vez dele. Foi transformado. Uma vez ele foi namorar uma moça de outra igreja, o pai falou: você está doido, rapaz, você é aquele cara. Não, não era mais. Não era mais aquele camarada, foi transformado. Chega a vez da libertação. Nós precisamos abençoar vidas. Precisamos convidar vidas. Você conhece alguém problemático, fala assim: vamos lá na quarta-feira. Deus vai mudar tudo na tua vida. A pessoa vai dizer: não vai não, vai. Amém? Aplauda Jesus. O milagre da libertação. Terceiro lugar, diga assim, uma pessoa convertida. Olha o versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, agora já não era mais um endemoniado, o que fora, que o deixasse estar com ele. Então aquela pessoa perdida foi liberta, sentou. Jesus com certeza se aproximou e falou algumas coisas para ele. E ele se converteu. Olha a prova de converter. A conversão dele foi tão significativa que ele não queria nem ir ao encontro da família. Quando a pessoa tem um problema sério, a pessoa quer a família. Vou para casa. Não, ele queria ir embora com Jesus. Falou: Jesus, tem um lugarzinho no barco aí, né? Eu quero ir junto. Ele se converteu. O que é conversão? É dar uma guinada 180 graus. Não pode dar, tem gente que dá 360, né? Ele vai e volta na mesma. Mas tem que dar uma guinada 180. Aquele moço mudou. De moço ferido nos montes e nos sepulcros. Agora era um moço liberto, em perfeito juízo, e querendo ir embora com Jesus sem saber o endereço. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai, posso ir junto? Como é que a pessoa pode mudar tanto, irmãos? Como é que uma pessoa que tem ali tantos demônios no corpo, só com uma oração, uma palavra, aquela pessoa é liberta, aquela pessoa é transformada, aquela pessoa se converte. Não tem nada mais lindo do que acompanhar a conversão de uma vida. A conversão de uma vida. Não tem nada mais gostoso, satisfatório, do que ver uma pessoa totalmente perdida e de repente essa pessoa está liberta. Está liberta. Eu estava lembrando aqui de um fato. Quando nós convertemos, eu, a Fátima, depois a minha mãe, mas na nossa família não tinha pessoas evangélicas. Tinha alguns poucos espíritas, e a grande maioria era católica. Minha mãe muito praticante. Mas nós tínhamos ali, entre os espíritos, uma família em Arapongas.
E uma tia nossa era famosíssima, como chefe de terreiro. Aí o meu tio faleceu, o marido dela. E na época eu fui com meu pai no funeral. Saímos de Maringá, fomos no funeral. E eu estava no início da minha vida cristã, mas já estava me preparando assim para o ministério. Quando eu cheguei naquele lugar, eu nunca vi uma cena tão difícil, tão pesada. No fundo tinha o centro espírita, e porque era espaçoso, colocaram o corpo ali. E era o meu tio, tinha que ir lá, né? Como é que faz? Mas ali tinha tanta opressão. Durante o funeral, ela ficou endemoniada. Era uma coisa de doido. E nós passamos a noite. Você imaginou a noite que eu vou passar? E a turma dizia assim, não está com fome, não quer comer? Eu estava morrendo de fome, mas não queria comer nada daquele lugar. Estava tudo tão difícil. Mas uma coisa, aquela cena ficou na minha mente, e era minha tia. O que morreu era mais tio ainda, que é o irmão do meu pai. As primas, todas oprimidas. A única coisa que nós fizemos foi orar e falar alguma coisa para aquela pessoa. Mas o que eu queria chegar é nesse ponto. Essa pessoa, ninguém tinha esperança, não é, Fátima? Não tinha. Aquela tia não oferecia esperança alguma. Ela foi considerada, e o pastor Roberto Braz de lá acompanhava, a principal macumbeira da região, não era da cidade. Pessoas de longe iam lá, pagavam caro, só que esse pessoal cobra e o dinheiro some, não sei como é que é o mistério. Pagava caro para ela fazer a obra. E era uma macumbeira famosíssima. Alguns anos depois, eu estava na minha casa, tocou o telefone. Eu fui atender, ela falou assim, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor? Quem está falando? É a tia Amélia. Eu falei, tia Amélia? Tia Amélia. Tudo bem? Tudo bem. Meu irmão, meu filho. Deus me abençoou. Deus me libertou. Perto da minha casa, eu tive uma experiência, eu estava ouvindo tudo aquilo, parecia uma coisa. Ela foi macumbeira há 50 anos, ou mais, desde novinha, e agora ela estava com 70 anos. Ela falou assim, tinha uma igreja Assembleia de Deus em frente. Eu tive ali uma experiência, eu sou membro da igreja, batizada, e já estou me tornando obreira da igreja. Eu falei, será que é a mesma pessoa? Transformada. Paz do Senhor. Era outra pessoa. Ela já é uma pessoa convertida. Chegou a vez, irmão. A gente olha para certas pessoas. Quando eu fui naquele funeral, eu falei, meu Deus, isso aqui é o caos. Isso aqui é o fim. Qualquer pessoa ali, se fizesse um filme, ia fazer assim, o filme de uma história cujo final será dramático. E não foi. Falei assim, não foi. Aquela pessoa me liga, salva, feliz, cristã, liberta, orando pelos outros. Deus transforma, amém. Não desanime de ninguém, Deus transforma. Deus é bom, Deus é poder, Deus é maravilhoso, Deus transforma, acredita. Para encerrar essa mensagem, vamos aplaudir Jesus? O milagre da libertação, quarto e último lugar. Diga assim, uma pessoa evangelizadora. Jesus não permitiu, Jesus é assim, irmão. Ele quer que a pessoa venha para ele, mas a pessoa tem uma experiência, tem que ir. Ele quer que vá. Ele quer que divida. Jesus falou assim, vai para os teus aí é parentes, amigos, conhecidos, e diga tudo que Deus lhe fez por você. Vai para lá. E aquele moço foi, olha o versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidadezinhas perto uma da outra, virou um evangelista dos bons. Tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam.
Ele começou a contar, pessoal, Jesus esteve aqui, aqueles demônios foram expulsos, eu estou bem, eu estou abençoado, eu estou liberto. Virou pregador, virou uma testemunha de Jesus, virou uma pessoa abençoadíssima. De repente, aquele que vivia nos montes, no sepulcro, agora era pregador. 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 Nas favelas do Rio, eu estava lendo uma pesquisa, eu tive o cuidado de estar no meio da rocinha, né? Nós tínhamos ali um pastor, Almir. Almir vinha algumas vezes de Maringá, mas um genro dele, o pastor Leovaldo, era mais amigo meu. Jussiene e eu, né? Levei minha esposa lá. Nós fomos juntos, no meio daquela favela, o que é aquilo, né? Favela da Rocinha tem 200 e tantos mil habitantes ali num espaço pequeno. Numa opressão terrível aquilo ali. Mas eu lendo a pesquisa, uma análise de uma pessoa ímpia, ímpia sim por não ser convertida, mas era uma pessoa de uma índole até interessante, e ela dizendo o seguinte, que ela fez um trabalho de sociologia na favela, em algumas favelas do Rio, e ela observou que a única coisa que mudou aquelas pessoas foi conversão. Ela dizia assim, pessoas que eram pessoas desprezíveis, ali cheia de vícios e problemas. Depois de algum tempo, começava a ir na igreja, ela conta a história bem assim, e a pessoa começa a mudar, muda o jeito de falar, mudava o jeito de vestir, começava a ir para a igreja com a gravatinha, colocava ali, pessoa simples, pobre, arrumava uma gravata, colocava a gravatinha, ia para a igreja com a Bíblia na mão, cabeça erguida, e com uma vantagem, os traficantes, eles não mexem com pessoas convertidas, e não deixam mexer também. Não, teu culto ali não é para perturbar o culto, é interessante isso. Ele chega lá, não perturba o culto. Mas alguém falou, nós vamos lá fazer bagunça. Ele vai lá e mata a pessoa, ele é capaz de fazer isso. Deixa isso. Quando eu estava subindo, nós estávamos subindo com o pastor Leovaldo, eu falei, pastor, o povo aqui tem um jeito esquisito. Ele falou, tem. Eu falei, mas não é um perigo a gente estar subindo aqui a pé? Ele falou, não. Por que não? Não, eles não matam padre e pastor aqui. Eu falei, que bom, mas não está escrito na minha testa que eu sou pastor. Ele falou, não, mas está andando comigo, ele sabe que eu sou aqui, não mata. Sabe por quê? Porque aquela pessoa muda e não faz mal para ninguém mais. Ainda que deixa de vender as drogas deles, mas também está ali. A pessoa muda completamente e começa a evangelizar. Queridos, nós precisamos, olha, esse moço aqui virou um evangelista de primeiro, nós precisamos ser evangelistas, nós precisamos sair evangelizando, nós precisamos abençoar vidas, nós precisamos fazer isso. Nós vemos aqui que um endemoniado da pior qualidade, podemos chamá-lo, ele tem uma experiência com Deus, fique de pé, pode ficar de pé, ele tem uma experiência com Deus, e ao tê-la, essa pessoa é liberta, essa pessoa que era perdida se converte, e essa pessoa se torna em seguida um evangelista de primeira. Começa a falar de Jesus. Você viu ali o versículo? Ele começou a falar o que Jesus fez. Ele não começou a contar, olha, eu era isso e agora eu sou isso. Não. Começou a dizer, Jesus fez isso. Jesus mudou. Nós precisamos contar para o mundo o que Jesus tem feito. Nós precisamos falar o que Jesus tem realizado. Nós não podemos deixar as pessoas perdidas. O milagre da libertação aconteceu, acontece, vai continuar acontecendo. Nós precisamos abençoar essas vidas.